Rafael. Obrigado, Christian. Obrigado. Os clientes estão conectando. Começa agora às 9. E explicar um pouquinho a dinâmica desse bate-papo, que vai demorar aí no máximo 50 minutos. O Christian vai falar rapidamente sobre a Rio. Já temos conectados alguns clientes, mas sempre tem alguns não clientes ainda. E depois da apresentação do Christian, a gente vai partir para uma dinâmica rápida de perguntas e respostas. Depois o Fábio deixa uma mensagem final para todo mundo e a gente espera que essa dinâmica total demore entre 45 e 50 minutos, conforme você pediu para o seu próximo call. Tá bom, Fábio? Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Christian. E sejam bem-vindos. Tá bom, bom dia. Obrigado, Varela. Vou falar rapidinho sobre a Rio, né? Até porque tem algumas pessoas que não nos conhecem que estão ainda entrando. No finalzinho de 2018, pedimos demissão dos bancos que trabalhávamos e deixamos mais de 25 anos de carreira corporativa para fundar a Rio Investimentos. Trabalhamos por muitos anos, no final dessa jornada, no private banking dessas instituições, antes de fazer a transição de carreira. Criamos a Rio porque entendemos que o modelo de assessoria ao cliente poderia ser melhor e mais eficiente, pensando que as relações têm que ser boas para todos os envolvidos, começando pelo cliente. Então, temos bastante orgulho em dizer que a Rio tem como valores integridade, respeito, foco nos interesses do cliente, profissionalismo, tudo da sua época, né, Fábio? A gente não é cópia, é realmente o que enraizou. Acreditamos que esses valores são alicerces para a construção de relacionamentos de confiança de longo prazo. Temos convicção de que o nosso sucesso virá com a plena satisfação dos nossos clientes e suas famílias, e por isso buscamos excelência na assessoria que prestamos. Hoje temos um escritório no Rio, em Ipanema, e outro em São Paulo, no Centro Financeiro, na Vila Olímpia. Criamos a partir da chegada do nosso sócio Luciano, que também trabalhou conosco na instituição que trabalhávamos. Atualmente, nosso time tem 12 pessoas no Rio e em São Paulo, uma equipe com competências complementares e com pessoas com valores em comum. A gente entende que é o mais importante. Então, nessa história que está apenas no começo, tivemos algumas conquistas importantes, como o S20, que com 6 meses, é um selo dado aos escritórios mais promissores, credenciados à XP, e o G20, que representa o grupo dos 20 principais escritórios de investimentos credenciados à XP. Estamos no ranking parcial, o fechamento foi em maio e será divulgado em breve. A Rio também tem selo private e uma das coisas que mais nos orgulha, que é um dos melhores NPS da rede. O NPS mede a qualidade do atendimento e assessoria que prestamos, hoje acima de 96%. Então, fizemos questões de falar dessas conquistas com muita humildade, mas para aproveitar a participação dos clientes presentes e agradecer a cada um, porque sabemos que só foi, só é e será possível em virtude aí por causa da confiança de vocês. E o melhor, Fábio, como aprendemos na época da ABN, né? Queremos e fazemos isso e entendemos que tem que dar certo fazendo a coisa certa do jeito certo, né? Vou apresentar aqui o Fábio para a gente iniciar as perguntas. Me corrija, por gentileza, se eu estiver falando alguma coisa errada, Fábio. O Fábio é membro dos conselhos do Itaú Unibanco, da Gava Investimentos, da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, da Natura Cosméticos e da Hering. Foi presidente do Banco ABN Anro Real, Santander Brasil, da Febraban e da Abril Mídia. Atualmente também é presidente do Instituto Empreendedor Endeavor, diretor-presidente da Fundação Itaú para Educação e Cultura e membro do Conselho do Centro de Liderança Pública e da UN Foundation para apoio à ONU. Acho que não falei, né? Fábio, eu queria então começar as perguntas buscando um pouquinho até do que a gente falou, um pouquinho das raízes, para falar um pouquinho de sustentabilidade, né? Na sua gestão lá no ABN, a cultura de sustentabilidade era uma marca da instituição. Muitas frentes nessa linha foram criadas, Talentos da Maturidade, que era um concurso para idosos com algum tipo de talento, Amigo Real, que era um projeto lindo que apoiava crianças e adolescentes, uma área exclusiva de microcrédito, levando inclusão social em locais muito carentes, forte
apoio às alternativas de crédito para empresas ligadas à sustentabilidade, fundos de ações somente com empresas com política de sustentabilidade, entre muitas outras coisas. O que você acha que hoje as empresas poderiam fazer para ampliar suas atuações nessa direção? Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Obrigado, Varela, Cristian, Rafael, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar de assuntos relevantes, como o tópico que você está levantando, questão de valores, questão de princípios, questão de, enfim, respeito, integridade. Acho que a gente tem total alinhamento. Fico bastante contente de poder falar com um grupo de jovens que, enfim, carrega essa bandeira também, né? O interessante, do jeito que você estava descrevendo, Cristian, é que essas coisas eu estava fazendo há 20 anos. Então, no ano 2000, 2001, a gente começou a falar sobre a questão de sustentabilidade, que era uma palavra que sequer as pessoas entendiam corretamente, mas que a gente trouxe com um grande apoio dentro da organização, um grande apoio de uma parte de clientes e outras pessoas concorrentes e outros grupos que achavam que isso era uma bobagem. Muitas vezes era rotulado com certa ironia, um deboche de banqueiro verde, porque falava de coisas que não seriam relevantes, vamos dizer assim, né? Mas acho que já naquele tempo a gente conseguiu identificar claramente, e eu vou voltar a isso daqui a pouco, tem um grupo de pessoas, um grupo de clientes que valorizam isso. E que vocês vão sentir isso também junto aos seus clientes, e falando para os clientes aqui que são investidores, ou que sejam parceiros de vocês nessa empreitada, que você nunca vai agradar a todos. Mas você precisa identificar o que você acredita e se juntar àqueles que acreditam nas mesmas coisas que você, né? E, enfim, o tempo, na verdade, tem vindo muito a favor de tudo isso que a gente falou, porque esses conceitos todos que há 20 anos eram super inovadores e, de certa maneira, até desajustados em relação ao tempo, se eu posso dizer, agora viraram base, né? Quer dizer, não dá para uma empresa não falar dessas coisas, né? Está presente no dia a dia de todo mundo e está sendo cobrado cada vez mais, né? Quando você fala o que as empresas podem fazer hoje, eu vou falar duas coisas, né? Uma é a questão da pandemia, porque a gente acaba sempre falando sobre isso, né? E outra é a questão da evolução que a gente viu no papel das empresas, né? Então, eu vou começar com a evolução. As empresas, na verdade, passaram por 3 fases. E as empresas que recebem investimentos e tudo mais, depois podemos falar de investidores também. Mas as empresas, primeiro, era um negócio, olha, faz o seu negócio e você teria, voltando a 20 anos no tempo, 30 anos, e você teria, então, um auxílio para dar para uma creche, para um hospital, para crianças carentes, para idosos, seja lá o que for, super necessário. Né? O país é super carente, super necessário, não vou nem discutir isso. Né? Mas aí passou para uma segunda fase, que é o seguinte, não basta você, enfim, querer passar a caneta no cheque, a borracha na consciência, como eu digo. Né? Eu quero saber o que você faz no dia a dia. Né? Então, a gente não pode usar, eu brincava assim, tinha uma época, vocês são jovens, mas talvez lembrem, teve um grande incidente, foi acho que na Copa de 2006, né? O Marcola deu uma incendiada em São Paulo. Né? E depois eu vi que era um traficante, né? Eu vi algumas pessoas falando assim, puxa vida, mas ele cuida dos idosos, ele parece que leva bolo toda vez que tem aniversário de um idoso, ele cuida de criança. E, cara, vocês estão começando a brincar comigo, né? Que o fato dele fazer esse tipo de doação limpa a imagem dele. É um horror o que ele faz no dia a dia. Então, o importante é a empresa fazer a coisa certa no dia a dia e também ter a sua filantropia, mas tem que fazer certo no dia a dia. E esse certo foi para o segundo estágio. O que é fazer a coisa certa no dia a dia? Né? E daí entra alguns dos conceitos que você acabou falando sobre a questão, como é que você olha a questão do meio ambiente? Como é que você olha o impacto que você tem no fornecedor? Como é que você olha a questão de diversidade? Como é que você olha a questão de com quem você faz negócios? Como é que você olha todos esses aspectos, né? A questão fiscal, de pagar os impostos? Como é que você vê tudo isso? Né? E daí entra a questão da sustentabilidade, né? Ou seja, vamos fazer a coisa certa no dia a dia, né? E também poder fazer filantropia. Mas você agrega mais valor para a sociedade fazendo a coisa certa no seu dia a dia. E esse é o ponto que acho que as empresas estão chegando agora. E já tem outras na outra ponta, que é o terceiro estágio. Qual é o terceiro estágio? A empresa trazer para dentro do seu negócio o impacto social que ela causa, né? Então, você não apenas fazer tudo certo, mas optar por empreendimentos que possam causar maior impacto na sociedade, maior geração de empregos, maior desenvolvimento regional, um atendimento mais próximo de clientes, enfim, em zonas menos atendidas, que eu vou chamar aqui de inclusão social, né?
Então, você tem uma alternativa entre fazer uma loja mais sofisticada num ponto nobre da cidade ou fazer uma rede de atendimento de mercearias numa zona menos atendida. É óbvio que um tem um impacto social maior que o outro, né? Então, isso também passa a ser levado em consideração, né? Você vai construir grandes barcos ou pequenos pesqueiros, né? Isso, os dois são legítimos, pelo amor de Deus, né? Apenas que um deles causa mais impacto social, né? Que é o impact investment, né? Um exemplo bom é a clínica Doutor Consulta, né? Então, um negócio para atender pessoas. E o bom é que a tecnologia está viabilizando atendimento a um custo mais baixo, né? Então, o primeiro ponto que quer dizer é isso aí, que está tendo uma evolução no papel das empresas, né? E por que está tendo uma evolução? Acho que a frase-chave que eu uso há muitos anos e eu vejo que é cada vez mais verdadeira, né? É que se a minha geração não deixou um Brasil melhor para os nossos filhos, ela deixou filhos melhores para o nosso Brasil, né? Essa geração de jovens, ela é melhor do que a geração anterior. De novo, sem falar de pessoas especificamente, né? Mas ela é melhor. As pessoas têm uma consciência ambiental, social, ética e cidadã que não tinham anteriormente, né? E isso faz com que o padrão comece a se elevar. Quer dizer, eu quero saber o que você faz, né? Não apenas o que você quer que eu veja, que são doações aqui ou acolá, eu quero saber o que você faz no dia a dia. Então, isso tem tido um impacto muito grande, né? Aliás, uma consequência disso, que é muito interessante, vocês vão sentir também, é que anteriormente, basicamente, você entrevistava um candidato, né? Hoje parece que o candidato também te entrevista, né? Saber se ele quer trabalhar, o que vocês fazem, como fazem, por que fazem, quais são os seus valores, se é integridade, respeito, como é que você manifesta isso. Isso é uma evolução enorme, não acontecia, né? Então, na primeira parte da resposta, quer dizer, o sarrafo está subindo e as empresas estão acompanhando, e à medida que os jovens vão assumindo decisões nas empresas, elas também começam a incorporar essas práticas naturalmente, né? E ainda para pegar essa vertente aqui, já que nós estamos falando com investidores, os investidores também começam a olhar com mais atenção, né? Então, tem dados e mais dados que eu não vou trazer aqui, de trilhões de dólares, aqueles mega números, que estão mudando de mãos, passando dessa geração, porque não é apenas no Brasil que aconteceu, tem uma geração melhor que está vindo depois, é no mundo inteiro. Dessa nova geração que começa a assumir e começa a ver aonde está indo meu dinheiro. Quer dizer, você, investidor, né, sem querer chocar ninguém, sempre brinco que o dinheiro não existe, né? O que você tem é um poder de dinheiro só que está no seu bolso. O resto está aí na economia, está fluindo, é um fluxo, né? E você tem o poder de direcionar para a empresa A ou B, para o fundo C ou D, e o mundo vai ser mais A ou mais B, dependendo do que você decidir, né? E se você não falar nada, em geral ele vai para o governo, títulos do governo, tudo que também não tem nada de errado. Mas você pode tomar a decisão e investir aonde você acredita. Então, essa é a primeira parte da resposta, que é como o sarrafo está subindo, como as empresas estão acompanhando, como os investimentos estão acompanhando, e tudo em função de uma juventude, de uma geração que tem valores e consciência melhores, vou colocar um julgamento, do que a anterior. Segundo ponto é a pandemia, né? E a pandemia, como é que afeta tudo isso? Olha, eu sou daqueles, se eu fazer uma brincadeira aqui, eu estou louco para voltar ao velho normal, né? Esse negócio de novo normal me incomoda um monte. Eu quero voltar a ver meus amigos, eu quero voltar a jantar, a viajar, a ir em jogo de futebol, que eu adoro, eu quero ir em shows, enfim, eu quero viajar no exterior, eu não quero saber de... Estou feliz aqui, eu estou bem instalado aqui, né? Mas obviamente que eu busco uma volta para alguma coisa mais parecida com aquela vida aberta que todos tínhamos, né? Então, eu vou dizer que eu acho que teremos sim novos hábitos, né? E o que nós estamos fazendo aqui é um novo hábito, né? Estou fazendo uma reunião, alguns no Rio de Janeiro, em São Paulo. Se tivesse que ir para o Rio de Janeiro, não sei se eu teria conseguido. Eu estou aqui no interior de São Paulo fazendo. Isso é um novo hábito. Isso é muito bom, isso vai ficar. Eu fazia muita reunião no Rio de Janeiro, né? Pegava o avião, vocês também, provavelmente vice-versa, São Paulo, Rio, São Paulo, ia para o Rio. Eu fiz outro dia uma brincadeira, você acorda às 7 horas da manhã, vai chegar lá no Rio às 11h30, para almoçar da meio-dia, às 2, por exemplo, para pegar o avião e voltar, chegar em casa às 6 da tarde. Enfim, mais ou menos isso. Você acaba pegando um dia inteiro, né? E quando você pode fazer a reunião de 1 hora, 2 horas, isso aqui. Então, muitos hábitos vão mudar, mais conta na internet, mais coisa. Mas tem outros que não vão mudar, né? É isso que eu falei, é voltar de ter o contato humano, de fazer amizades, de ter contato, criar credibilidade, criar uma empatia com as pessoas que você não faz muito por aqui, né? Aqui você é super eficiente, né? Eu não estou vendo as pessoas para quem eu estou falando, então não sei que
a atenção está sendo dada, se eu estou acertando o tom, não estou acertando, eu teria um feedback, né, muito melhor se eu tivesse. Estou vendo só vocês três, eu estaria vendo mais gente. Isso faz falta, eu não os conheço pessoalmente. Conhecendo pessoalmente, fica melhor a empatia, né? Então, eu acho que a gente vai ter, sim, aceleração em algumas mudanças que já vinham acontecendo, como é o caso de internet, de delivery, é o caso dessas reuniões que já existiam antes, né? Eu já fazia reunião assim já há bastante tempo. O que aconteceu agora é que proliferou, e só tenho reuniões desse tipo, e são uma grudada na outra, por isso que eu brinquei com vocês que eu preciso sair 9h50, que às 10 tem outra, depois às 11 tem outra. Então, eu falei, não posso fazer de 1 hora, porque senão não dá tempo de mudar, né? Mas os valores não mudam. Então, muda os hábitos, mas não os valores. Os valores, um pouco aquilo que o Christian listou aqui no começo, de integridade, de respeito, solidariedade, podemos falar um pouco mais sobre isso, e atenção ao próximo, acolhimento, esses valores não mudam, né? Então, eu acho que mudamos os hábitos, mas os valores podem até mudar para melhor. Enfim, uma longa resposta, mas a sua pergunta foi longa também, Cristian. Obrigado. Acho que o Rafael tá no mute, Rafael. Não, muito bacana, obrigado pela resposta, Fábio. Na verdade, até já pegou um gancho aqui numa próxima pergunta que a gente faria, que era justamente isso, perguntando sobre essas transformações. Se você entenderia que as pessoas sairiam mais solidárias, né, com relação a novos hábitos. Acho que um tema que a gente pode trazer aqui também, entendo que é um tema que faz parte do seu dia a dia e da sua trajetória, é sobre educação e educação financeira, né? Como que você vê esses dois temas nesses novos cenários pós-pandemia? Bom, vamos manter a reunião então até às 4h, porque tem muita coisa para falar. Mas temos sendo mais objetivo aqui, e só falando, solidariedade, acho que é uma coisa que aconteceu muito agora na pandemia. É muito legal ver como as empresas, as pessoas, né, se solidarizaram. É sempre assim, quando tem uma dor maior, todo mundo aqui tem família, e quando algum ente da família fica com algum problema, doente, alguma coisa assim, a família se une, né? E vai todo em torno daquele caso, depois aquilo lá passa e cada um leva a vida normal. E a solidariedade vai ser um pouco assim também, achar que as pessoas de uma hora para outra vão se tornar todas, enfim, filantrópicas e tudo mais, não vai acontecer. Mas um pouco resta, né? Um pouco de, assim como as famílias também se reintegram, se reúnem quando acontece algum evento de falecimento, doença, ou até de nascimento, né? Que é também um grande evento do lado bom, né? Existe uma coisa que se forma, que se consolida. Então, acho que para a sociedade alguma coisa fica, mas, obviamente, a mobilização que está tendo agora não é o que vai acontecer, né? Falar sobre educação e depois educação financeira, temas favoritos aqui. Eu sou, dentre outras várias coisas que o Christian listou aí, eu sou presidente agora da Fundação Itaú para Educação e Cultura, né, que fala justamente sobre educação fundamental, ensino fundamental, então é um assunto que me toca muito. Vou falar sobre educação primeiro, tá? Eu, há alguns anos, tive uma reunião com esse rapaz, um cara chamado Thomas Piketty. Thomas Piketty é um autor de um livro chamado Capital, um importante livro que foi feito recentemente, onde ele argumenta a questão da concentração de renda no mundo, né? A distribuição desigual de renda no mundo, e alegava que, na verdade, o retorno financeiro era maior do que o aumento do salário, portanto, quem tem dinheiro acaba enriquecendo mais do que quem põe sua força de trabalho à disposição da sociedade. Uma tese que não vem ao caso, o livro é longo pra caramba, mas o argumento central é esse. E eu tive a oportunidade de ter uma ótima conversa com ele, e eu falei o seguinte, me caiu uma ficha naquele dia, né? Falei, olha, isso aí pode ser verdade na Europa, pode ser verdade nos Estados Unidos, não quero entrar no meio. Aqui no Brasil, a distribuição desigual de renda que temos é apenas uma consequência natural da distribuição desigual de educação que temos. Ou a gente ajusta a questão da educação, dando a todos os brasileiros a oportunidade de lutar por uma vida digna, ou essa desigualdade vai ficar sempre. Ela é natural. Não tem como você querer que duas pessoas com nível de preparo totalmente distintos possam ter um retorno financeiro ao longo da sua vida. Eu falo retorno financeiro, salários, ou seja lá o que for, mais ou menos iguais. Não são. Aliás, outra coisa que eu faço parte também, Christian, para alongar a sua lista de conselhos, é da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que trata com primeira infância. E entendi, lendo o que os estudiosos pesquisaram,
que dos 0 aos 6 anos você define muita coisa na capacidade de uma pessoa de vir a aprender no futuro, vir a desenvolver capacidades emocionais, criativas e cognitivas, né? Então, não preciso dizer mais nada. Quer dizer, um país que já começa desigual, não trata a criança dando a ela as oportunidades de se desenvolver e depois não a educa adequadamente, leva a essa distribuição desigual de renda que temos no Brasil. O que me permite, Rafael, agregando ainda uma coisa aqui com relação à pandemia, uma das conversas que a gente teve na troca de e-mails falava que estamos todos no mesmo barco. Eu adoro usar a expressão que não é verdade isso. Nós estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Os barcos são muito diferentes. Tem barcos muito sólidos que vão navegar com tranquilidade nessa tempestade e tem gente morrendo afogada porque o barquinho virou, porque sequer barquinho tinha, né? Que é fruto dessa desigualdade, que, diga-se de passagem, não é um problema só no Brasil também. Mas, enfim, nós estamos falando de Brasil aqui. Eu sempre faço questão de não falar dos outros, mas eu também faço questão de dizer, ó, não é só no Brasil. Aliás, uma expressão que eu não gosto é só no Brasil. Não é só no Brasil. Tem um monte de problemas em outros países também, né? Mas vamos ficar falando do nosso Brasil. Aí vai para a educação financeira, né? Educação financeira, a falta de educação financeira já é consequência natural de tudo que eu falei até agora. Você não pode esperar que uma pessoa que não tenha tido uma infância e desenvolvido sua capacidade de raciocínio, ou sequer as sinapses não foram formadas adequadamente, que não tenha tido oportunidade, não tenha tido os contatos adequados, que não conheça a matemática, que conheça a educação financeira. A financeira é basicamente da matemática. Aliás, muito de educação financeira que está sendo feito agora, muito legal isso, acaba entrando juntamente nessa questão de matemática, né? Então, é matemática com educação financeira. Qual é o objetivo da educação financeira? É interessante como mudou e vai ser interessante para vocês. Quando eu comecei a falar também, em 2007, quando eu fui, em 2006, 2007, fui eleito presidente da FEBRABAN, eu tinha duas bandeiras, né? Uma delas é o relacionamento da FEBRABAN com os demais setores da economia, que o banco sempre fica um pouco distante, assim, e o segundo era a educação financeira, né? Educação financeira, na época, tinha a ver com a questão do crédito, né? Eu via, e vocês talvez se lembrem disso, embora sejam jovens, que estava uma grande explosão do crédito no Brasil, consignado sendo um deles, mas também outros, o empréstimo para veículos estava ficando mais acessível, imóveis, enfim, o crédito cresceu muito na época. Ele saiu de alguma coisa como 30%, 40% do PIB para 50%, 60% do PIB. Foi um crescimento espantoso. E me preocupava o fato das pessoas estarem tomando dinheiro sem saber o que estavam fazendo, né? E aquilo me deixava, escuta, o crédito pode ser uma bênção, mas pode ser também um horror, um pesadelo na vida de uma pessoa. Depende se ela entendeu por que ela tomou crédito, como é que vai ser, se ela, quando vai pagar, quanto vai pagar, o que isso significa. E começamos o trabalho de educação financeira no mercado e no próprio Banco Real. Lá até tem uma propaganda que recentemente também voltou ao ar, que dizia o seguinte: se era a questão, se for cheque especial, né? E falava, olha, cheque especial é para períodos curtos. Ninguém pode pegar um cheque especial 10% ao mês, depois fazer a conta que isso custa 300% ao ano, porque não é para isso. E eu fiz uma brincadeira, isso equivale a você pegar um táxi no Rio de Janeiro e você ir até Recife. E chega lá e fala assim, pô, táxi é caríssimo, é um absurdo, o táxi me cobrou, sei lá, alguns milhares de reais. Táxi é para você ir de Ipanema para o aeroporto, para Jacarepaguá, não é para você ir para Recife. Para Recife vai de ônibus, vai de avião, vai de outra coisa, mas não vai de táxi. Cheque especial não é para você se financiar por um período longo, é para se financiar por uma necessidade de um mês, de 2 meses, de 10 dias, até na época 10 dias era sem juros. Então, isso partiu da educação financeira. Hoje, você vê como o mundo, de certa maneira, melhorou também, porque a educação financeira tem que olhar o outro lado, que é como atender o investidor, Rafael. Quer dizer, esse investidor que agora está colocando dinheiro e fica meio perdido. Então, vou falar duas coisas importantes. O investidor precisa saber. Eu fiz uma palestra outro dia para um negócio de mulheres, muito legal, tinha 300 mulheres lá, foi um pouquinho antes da pandemia ainda, foi ao vivo. E daí falava o seguinte, escuta, não delegue a ninguém, cuide você do seu dinheiro, cuidado com isso. Eu não sei qual é o negócio de vocês, tudo, mas para cada um, cuidado, porque o dinheiro no fundo é seu. Então tem que entender o que você está fazendo, tem que conversar, tudo, tem que orientar, tem que saber quem confia, tomar cuidado. E eu trabalhei no mercado financeiro a vida inteira, como você descreveu isso na abertura, né? E eu tenho uma frase que o pessoal fala assim, você que trabalha no mercado financeiro, para onde vai o dólar? E minha resposta padrão durante 20 anos foi, se eu soubesse, eu não trabalhava no mercado financeiro, eu estava rico. Eu só trabalho no mercado financeiro porque eu não sei para onde vai o dólar. Portanto, como eu não sei,
eu tento ficar trabalhando aqui, ver como é que eu posso fazer, como é que a gente pode distribuir melhor os recursos, como é que a gente pode se proteger, como é que a gente pode sobreviver. Essa humildade é muito importante. Na verdade, ninguém sabe. E eu fui coroado com uma brincadeira outro dia, uma prima minha também, preocupada com esses juros baixos, né? Tocou e falou assim, eu fiquei com um cara, e eu falei, puxa, mas eu queria ganhar dinheiro com bolsa, né? Porque acho que bolsa dá. E essa pessoa deu uma resposta boa que eu vou incorporar da minha amiga, e falou assim, olha, se ganhar dinheiro em bolsa fosse fácil, ninguém trabalhava, estava todo mundo jogando na bolsa. É muito difícil ganhar dinheiro em bolsa. Isso é educação financeira, é entender que ninguém sabe exatamente, ninguém sabe o futuro, né? Tem uma brincadeira que diz que enquanto o homem planeja, Deus sorri, e esse ano 2020 é um bom exemplo disso, né? Mas ninguém sabe onde vai o mercado. Tem o risco zero, é retorno zero praticamente. Risco acontece, não é uma coisa assim, pode ser, acontece, né? 2020 é um bom exemplo disso. Então, as pessoas entenderem com clareza aonde elas estão depositando. O que é um investimento, né? Estava só estendendo aqui, mas sendo um pouco conceitual. O cara que está investindo, ele tá investindo no sonho. Ele está colocando ali o sonho da aposentadoria, o sonho da casa própria, o sonho de uma viagem, de um casamento. Ele está ali, ele não está depositando dinheiro, ele está depositando uma esperança, né? E quem cuida daquele dinheiro tem que ter uma responsabilidade muito grande de que fará isso num nível adequado ao entendimento do investidor, né? Do que ele está fazendo, que é o risco. Então, acho que a educação base como um todo, você me permitiu aqui falar o que eu queria falar, e educação financeira, eu acho que é fundamental nesse momento. Obrigado, Fábio. É importante ressaltar que a Christian comentou, né, mas a construção da Rio ela foi muito baseada nas premissas que a gente aprendeu no Banco Real lá atrás. Tinha até uma frase sua que a gente repete muito, que as atitudes têm que estar em linha com o discurso, né? Então, isso é uma prática, né? É muito legal. É a prática diária nossa. Tem uma pergunta que você já parcialmente respondeu, mas a gente, quando começou a construir essa live, a gente começou a falar sobre acontecimentos lá do passado. Você era muito presente no dia a dia do banco, sempre estava passando pelos elevadores e descendo escada, e você falava muito no papel do cidadão na construção de um país melhor, né? Esse curso era presente, você sempre foi realmente muito à frente do que os executivos de mercado financeiro eram lá atrás. E eu queria que você falasse um pouquinho do que você acha que a gente teve de evolução no Brasil com relação aos cidadãos e o que a gente ainda pode melhorar. Perfeito. Varela, obrigado. Então, você começou com um comentário muito bacana aqui. É a frase que eu brinco com a minha família aqui, que quando eu morrer pode colocar no meu túmulo, que é de Ralph Emerson, que é esse filósofo americano que diz: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Isso, para mim, marcou minha vida. E eu carrego, acho que raramente eu faço uma live assim sem mencionar essa frase. Né? Por quê? Porque falar é fácil. É o que você faz que conta. É falar que você respeita os outros, falar que você é atencioso, falar que você é solidário, é tudo fácil. É falar que... Eu quero saber no dia a dia. Eu quero saber como é que você olha os clientes e os funcionários, e os investidores de vocês também, estão vendo isso o tempo todo, né? Então, como é que se cria uma cultura de uma empresa, né? É na hora que você faz uma promoção, né? Não adianta falar, aqui para nós é importante a questão de valores e princípios, tudo. Aí, de repente, você promove um cara aqui sem princípios, sem nenhum escrúpulo, tem uma boa performance, você está dizendo, olha, na verdade eu falo que o que importa não é a performance, né? E eu acho que é importante, se me permite, para a cultura da empresa, você externalizar essas crenças, né? Nas promoções, nas contratações, né? E nas decisões difíceis, né? Tinha um pensador francês, ele é um pensador, na verdade ele é um empresário, porque ele fundou o jornal Le Monde, e ele tinha uma frase maravilhosa, né? Você tem que fazer a coisa certa, custe o que custar, sobretudo se custar. O que ele quer dizer é quando custa que você vê se o cara de fato tem um compromisso, né? Então, essa frase é muito importante e pelo tempo que vocês estão construindo, e super legal, e esses valores bem sólidos, acho que isso não é necessário reforçar, mas é sempre bom ter em mente, e você destacou, por isso que eu acabei mencionando. Com relação à cidadania,
requer esforço ser otimista nesse mundão de hoje, né? Eu, de novo, sempre fazendo uma ressalva. Eu tive recentemente viajando pela América Latina, também perto da pandemia. Tive pelo menos em 2 países bem ao norte do nosso aqui. E, cara, não é verdade que é só no Brasil. Né? A situação está no México, Colômbia, é tudo igual. Não é só no Brasil. Então, eu vou falar de Brasil, mas eu quero deixar bem claro que eu não acho que o Brasil seja necessariamente pior do que todos os outros. Não é. É melhor em alguns aspectos, pior em outros, igual em terceiros aspectos. Então, mas eu vou falar agora de Brasil. Eu acho que a cidadania começa na atitude de cada um, né? Por isso que eu peguei o gancho da sua frase, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você disse. A melhor frase que eu tenho para começar a falar de cidadania é: se cada um varrer a sua calçada, o país está limpo. Varrer o país é muito difícil. Eu também não sei como fazer. Eu não sei e ninguém sabe. Varrer a sua calçada é muito fácil. É só você cuidar do seu ao redor. E daí você cuida da sua calçada, quem tem um pouco mais de poder pode cuidar do bairro, quem tem mais influência pode cuidar da região, pode cuidar da cidade, pode cuidar da região do estado, enfim, do país, ou tentar cuidar, né, se juntando forças com outros. Mas começa com você. Eu acho que nós, e tem um aspecto também que vai melhorar nisso que eu vou falar agora, mas o aspecto que eu conheço é: a gente tolera e comete pequenos delitos numa extensão inaceitável. E depois aponta para Brasília, o problema está lá. O problema não está em Brasília. O problema está no dia a dia. Aliás, o Brasil nada mais é do que a somatória das atitudes e das omissões de cada um de nós. Somando tudo isso, dá o Brasil. Em Brasília, tem mais poder de influência? Tem. Mas eu vejo um monte de problemas com relação. Aliás, eu estou no interior agora, aí eu venho na estrada é 120. Eu estou lá 120. Aí passa um cara a 140, 150. Daqui a pouco tem um radar, o desgraçado, se me permite usar essa expressão, passa a 90. Cara, eu fico com uma raiva. Primeiro, por que você não anda 120 o tempo todo? Segundo, quer dizer que quando tem uma câmera, aí você não só não passa a 120, que é permitido, mas passa a 90, tipo um garotinho bonzinho que olha para o radar, sabe aquele garoto, estou fazendo tudo certo, e depois passou o radar, acelera novamente. Eu fico pensando, esse cidadão, será que ele rouba também quando ninguém está vendo? Porque é isso que ele está fazendo, né? Ninguém está vendo, eu vou tocar o pau no carro. Quando alguém estiver vendo, eu paro. Quer dizer, se ninguém estiver vendo, ele rouba também. Então, eu acho que a gente tem que radicalizar no dia a dia. Então, cidadania é um pouco isso, é você chamar para si a responsabilidade. Né? Por que eu acho que está melhorando? Porque tem isso aqui que está desligado aqui agora, que é o meu celular, ele acabou de vez com on e off. Né? Quer dizer, você não é que você está sendo visto, você está sendo visto o tempo todo. Aqui, você sabe, inclusive, onde você está, tira uma foto, mostra depois se teve tal lugar, que você falou que você é A, mas você se comportou do jeito B. Então, eu acho que o tempo todo grava conversas, né? Só tem um ou outro político que acha que existe off ainda e grava na garagem, o outro grava não sei aonde, achando que não tem nada. Está todo em on, cara. No dia seguinte está na internet, todo mundo está sabendo. Isso tem levado as pessoas, aqueles que se comportam bem quando tem o radar, opa, é melhor ficar esperto, né? Então, eu acho que a cidadania virá também com essa luz que está sendo colocada sobre as pessoas como um todo, né? Eu tinha um negócio muito bacana que até meu querido amigo que faleceu há poucas semanas, Gilberto Menstein, me deu uma aula. Alguns que conheciam o Banco Real na Vila Paulista, tinha uma viela ali, e naquela viela, chamei um dia o pessoal da segurança, fez a Rua das Flores, né? Exatamente. Né? Aí eu chamei o rapaz da segurança, falei: o que é esse pessoal aí? Esses aí são traficantes. Falei: cara, traficante ao lado do banco. Eu já estava lá uns 2, 3 anos, não tinha notado. Né? Aí eu falei: como é que faz? Ele falou: se eu quiser, a gente dá um jeito neles. Eu falei: não vamos dar um jeito neles. Aí o Gilberto Menstein, por sorte, foi almoçar comigo aquele dia, e ele deu uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou: Fábio, coloca luz na rua, que pessoas que vivem na sombra não resistem à luz. E foi isso, Varela, justamente, que levou à criação da Rua das Flores. Né? A gente pegou aquela viela, colocou lá um calçamento novo, colocou um café, uma floricultura, uns bancos, música, acho que na quarta e sábado, quarta na hora do almoço e sábado na hora do almoço, e os traficantes sumiram. Aliás, eu recebi cartas e mais cartas da vizinhança, né? Agradecendo aquilo lá. Nem sei para onde eles foram, certamente foram fazer em outro lugar lá. Vender flores é que não estavam vendendo, em algum outro lugar. Mas qual é o ponto? Acende a luz. Então, respondendo a sua pergunta, cidadania está melhorando também porque as luzes estão se acendendo. Né? E qualquer coisa, pode desvio, se me permite particularizar, nós estamos agora com um incidente
enfim, o ministro da Educação tem ou não tem aqueles dados? Acende a luz, bota a luz em cima, galera. Você está dizendo A, mas você fez B. Bom, não sei como é que vai resolver isso. Só quer dizer que não tem on e off. Você está on o tempo todo. De volta para vocês. Muito bom, obrigado, Fábio. E engraçado que eu ia falar da Rua das Flores quando você começou a responder a pergunta. Eu me lembro bem que você adotou ali, mudou totalmente a região. E você acabou citando. Mas agora tem uma pergunta da Marta Pinheiro. A Marta trabalha na XP e ela é responsável pela ESG, né? Para quem não conhece, ESG é um termo que está sendo muito utilizado agora, que ele remete a 20 anos atrás a todas essas práticas de sustentabilidade que talvez no mercado financeiro o Fábio tenha sido o primeiro a implementar. E é uma prática usada para representar fatores ambientais, sociais, governança corporativa. E ela queria que você respondesse para a gente como é que você está enxergando essa implementação de ESG no mercado brasileiro e o que você vê de potencial e o quanto isso é comercial e o quanto isso é realmente algo que veio para ficar. Tá. Legal. Como é que ela chama? Desculpe. Marta Pinheiro. Marta, obrigado pela pergunta. Me dá a oportunidade de falar algumas coisas interessantes. Primeiro, então lembrando, o que é fundo ESG? É em inglês, né? Mas em português seria ASG, né? Ambiental, Social e Governança. Né? São filtros que começam a ser feitos para saber se aquela empresa, enfim, se qualifica dentro de critérios que são entendidos como importantes por uma parte dos investidores, uma parte dos bancos, não necessariamente por todo mundo. Mas uma parte crescente, eu vou falar já sobre isso. Né? Quando eu comecei a fazer isso em 2001, começou com uma ideia interessante, né? Contar um pouco da história, de uma empresa que pescava camarão no Nordeste, né? E o camarão, enfim, era pescado de uma forma que era insustentável, ou seja, ia acabar, era totalmente, enfim, inviável aquele sistema, né? E daí vão emprestar dinheiro para a empresa, a gente fala, escuta, se ela é predadora, né, ela não vai existir daqui a 5 anos. Como é que eu posso emprestar? Não vai ter nem a empresa, nem o camarão, não vai ter ninguém. Então, a gente fez uma coisa legal, que foi emprestar dinheiro, financiar um oceanógrafo que ensinou a ter uma pesca sustentável. Né? Eu fico pensando no impacto que tem um negócio desse. Né? Quer dizer, a empresa vai ficar lá, o empresário vai ficar lá, o cliente vai poder comer camarão, vai ter mais camarão, ganha, ganha, ganha. Aí tem um segundo exemplo de corte de madeira indevido no Paraná, aliás. A gente cortou a linha de crédito porque não pode financiar uma empresa que faz uma coisa ilegal. Esse era o conceito. Passa um ano, alguns meses, vem uma outra empresa, eu cortei o crédito também. Daí o pessoal falou, Fábio, nós vamos parar de fazer negócio assim, né? E eu brinco que a vida foi boa para comigo. E dias depois me ligou um cara na verdade, Recife, relacionado a um cliente do Pará, e ele dizia, olha, apareceu uma madeireira aqui, dizendo que sempre trabalhou com madeira certificada, nunca nenhum banco valorizou isso, vocês valorizam, é com vocês que eles querem, conosco, né? Ele era do banco, é conosco que eles querem trabalhar. É ótimo, é isso que eu precisava. Existe um mundo que valoriza isso, existe um outro que não valoriza, eu vou trabalhar com quem valoriza isso. Tem sido crescente. Curiosamente, as empresas que melhor pontuavam nesse filtro ambiental, social e de governança eram as empresas que representavam o menor risco de crédito. Então, para banco, fazia muito sentido fazer essa avaliação. Agora, eu acho que a pergunta dela tem a ver também com a questão do investidor. E é ótimo, porque, segundo vários dados que eu tenho aqui, depois eu posso compartilhar com você, Rafael, esses fundos que têm critérios de ASG, eles têm tido melhor performance do que os índices. Né? Mas, para não falar de terceiros, vou falar mais uma vez, já que a gente está também reforçando algumas coisas que a gente começou lá atrás, que o Fundo Ético, que foi criado acho que em 2002, se não me engano, que era um fundo do banco que só investia em empresas que pontuassem bem em questão ambiental, social e governança. Esse fundo, quando a gente relembrou 15 anos, provavelmente em 2017, de novo que eu não estou lembrado bem a data, ele tinha performado melhor que a média do Ibovespa em corte de 5, de 10 e de 15 anos. Porque eu não sei de onde surgiu a ideia de que as empresas que olham com atenção a questão ambiental, social e governança rendem menos do que as outras, elas rendem mais. Por que elas rendem mais? Elas rendem mais porque o sarrafo está subindo cada vez mais.
E a sociedade está demandando dessas empresas. E elas representam um risco menor, elas fazem tudo bem feito, elas estão conectadas. Então, empresa que tem problema ambiental acaba tendo passivos ambientais gigantescos. Empresa que tem problema, agora você vê, de novo os jovens, né? Querem saber aonde que você vai com esse plástico, o que você faz com os resíduos, de onde vem essa carne que você está vendendo? Isso não existia. Isso é a ASG. Eu quero saber, eu vejo uma propaganda, faz alguns 2, 3 anos, no McDonald's na TV, dizendo nós não compramos carne de fazendas que criam gado em áreas desmatadas depois de 2008. Sei lá. Quando se imaginaria um negócio desse? Se fosse uma vale tudo, a empresa não está nem aí de onde eu compro carne. Ah, mas tem fraude. Bom, fraude tem, mas tem regra. E a regra é essa. Por que isso? Porque o jovem quer saber. Se essa carne vier de área desmatada, eu não quero. Então, está vindo. Eu vou pegar por 3 razões. Né? Por 3 razões a coisa está andando. Respondendo a pergunta dela, se é uma coisa assim meio comercial. Né? Tem gente que vai nisso por convicção. E aqui eu estou falando em investidores, estou falando em empresas, executivos, consultores, como alguns de vocês estão ouvindo aqui. Convicção, acredita nisso e está vendo que a tendência vai mudar e eu posso completar depois mais para frente. Conveniência, bom, é bom a gente falar disso, está todo mundo falando, é um pouco na linha que ela está sugerindo aqui, né? É legal, vamos nessa também, porque é legal, bacana, está todo mundo falando fazer. Só que quem começa com conveniência acaba tendo que vir para cá, porque você fala tanto e alguém chega, escuta, você disse que, sei lá, pegar sua embalagem plástica é reciclada, mas estou vendo que não é. Você diz que a sua mineradora não tem as barragens protegidas ou tem os detritos devidamente tratados, mas eu estou vendo que poluiu tal rio ali embaixo. Então, você fica em cima. Aqueles relatórios são importantes, que eles servem como base para fiscalização. E o terceiro, que é mais uma brincadeira, então é convicção, conveniência, e eu falo que é constrangimento. Constrangimento é mais um pouquinho de bom humor aqui. É um amigo que me tocou uma vez dizendo, eu estou precisando de alguém para a área de sustentabilidade. Eu falei, mas fazer o quê? Ah, não sei, eu só não posso dizer que eu não tenho, porque eu vou nesses calls aí, falo que eu não tenho ninguém, o pessoal pega no meu pé, então arranja alguém para mim. Isso aí que está constrangido. Não é nem conveniência, nem convicção, é só constrangimento. Vai lá. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio, novamente. Eu queria pegar aqui um pouquinho um gancho de algumas práticas que a gente comentou aqui, que lá atrás, antes mesmo de todo mundo falar, você já implementava, né? Mas trazer um pouquinho para os nossos dias atuais, né? Hoje o cenário, sem dúvida nenhuma, é diferente, né? De 10, 20 anos atrás, né? E eu queria te perguntar se você hoje estivesse à frente de um grande banco, de uma grande instituição, quais seriam as suas bandeiras? E, na sua opinião, quais são os desafios que estão postos hoje para um grande banco, para uma grande instituição? Eu vou sair um pouquinho da história de grande banco, né? Até porque eu estou no conselho de uma, mas também estou em várias outras empresas. Eu vou falar das empresas em geral, o papel das empresas. Né? Eu acho que um nome do jogo agora é falar um conceito rápido e depois falar do coisa. Acho que é um conceito que eu queria passar para todo mundo. Nós vamos ser julgados daqui a 5, 10 anos, pelo que fazemos hoje, com regras e valores de daqui a 5, 10 anos. Estranho. Refraseio. Nós estamos sendo julgados hoje pelo que fizemos há 5, 10 anos, com regras e valores de hoje. Tem empresas, e vocês sabem disso, eu vou dar o exemplo da Monsanto, que tem uma multa gigantesca nos Estados Unidos por um produto chamado glifosato, que não era proibido, mas descobriu que causa uma doença, foi multado em $400 milhões. Meu Deus, onde vai parar um caso? Bilhões de dólares. Os caras estavam fazendo uma sucessão de 10 bilhões de dólares. Não era, pois é, mas agora é. Tomar cuidado com essa questão. O sarrafo está subindo. Está subindo por quê? Porque os jovens são cada vez mais críticos. E os jovens têm cada vez mais poder, cada vez mais influência. Então, isso aí. Um outro exemplo que eu gosto de dar é o Kevin Spacey, aquele ator americano, com um caso de assédio, há 10, 15 anos. Não estou dizendo que tenha sido legal. Não é isso que eu estou falando. Estou apenas dizendo que não havia clima na sociedade para que aquilo viesse à tona. Agora teve. O cara foi condenado em 24 horas pelo que ele fez há 15 anos. Né? Então, tomar cuidado. A primeira coisa que um gestor tem que prestar atenção é que o sarrafo está subindo. Né? Cada vez mais as pessoas têm que estar atentas. O nome do jogo agora, eu acho, é inclusão social. Né? Quer dizer, no mundo inteiro. E por que inclusão social ficou tão importante? Além das luzes estarem acesas, e como disse, eu tenho um cargo, o Christian leu meio rápido ali, mas é da United Nations Foundation, né? Fundação das Nações Unidas. E a gente tem contato de vez em quando com a própria Nações Unidas, com o secretário-geral.
E ele falava uma coisa interessante, secretário-geral, falou: o problema da desigualdade é que agora, ele nem fala de Brasil, né? Tem um cara lá na Alemanha mandando um videozinho pro primo dele na Síria, dizendo: olha a minha vida aqui. E ele, até com humor, fala assim: o cara fica ao lado de uma Mercedes como se fosse dele, que não é, mas mostra que lá tudo verde, bonito, cheio de gente. Né? E o cara está na Síria, ele não tem mais aquele sonho de que na Alemanha é legal, ele vê um vídeo do primo dele na Alemanha e ele quer ir para lá. Então, o problema da desigualdade se agravou, isso é verdade no Brasil também. Então, a questão da inclusão social passou a ser, acho que, um tema dominante. O que eu tenho de... Aliás, o Rafael conhece bem essa história, mas uma das coisas de inclusão social é microcrédito, né? Como é que você vai com o microcrédito, né? E o Jerônimo, o pai dele, fez um trabalho maravilhoso, justamente de abrir portas para pessoas que não tinham acesso a crédito, né? Crédito pequeno, R$1.000, R$3.000, para viabilizar alguma coisa pequena que ele queira fazer, né? Isso é inclusão social. Mas o mais bacana dessa tecnologia moderna é que ficou barato e acessível, e vocês são um pouco fruto disso também, atender as pessoas. Antes era muito caro. Tem 3 exemplos básicos. Veja a questão da medicina. Né? Quer dizer, tem coisa acontecendo pelo mundo afora. A medicina é pelo vídeo, né? O médico está. Outro dia teve meu filho aqui, fez um corte na perna, tira uma foto da perna. Ele não é exatamente pessoa necessitada de inclusão, mas tira uma foto e manda. Aqui a pessoa que está numa fazenda, se machuca, tira uma foto e manda para o médico dá, já receita, já... Isso aqui é só o começo. Então, inclusão social virá para a medicina, pela educação à distância. Lógico, então, com 5G, então vai ser uma revolução e você vai permitir que as pessoas tenham aulas à distância. É maravilhoso. E financiamentos. Né? Quer dizer, é muito caro atender uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito baixo. Né? Ou dizer, era muito caro, está ficando barato, né? Tá aí o PagSeguro, dá um cartão para o cara lá na ponta. Isso é inclusão social. Então, respondendo a sua pergunta, acho que o nome do jogo é inclusão social. A frase que eu tenho para isso é: não dá para ir bem indefinidamente num país que vai mal. Ou a gente traz todo mundo junto, ou não vai dar certo. Isso, de novo, não é verdade só para o Brasil, é verdade para o mundo também. Fábio, obrigado. Para respeitar o tempo que a gente combinou, tinha outras perguntas e... Tem pergunta aqui para ir com papo até 4 da tarde, né? Como você falou. Acredito que essa live vai ficar com gostinho de queremos ouvir mais e, obviamente, se tiver uma outra agenda mais para frente, a gente marca um outro bate-papo. É sempre ouvir. Te agradeço muito pelo seu tempo e gostaria que você deixasse uma mensagem final a todos. Bom, primeiro... Não foi combinado, né? Mas acredito que seja fácil. É um prazer. Se mais para frente pudermos fazer outra, e quando for assim por vídeo, né, é facílimo, não tem problema nenhum. Vamos fazer do velho normal também, daqui a uns tempos estaremos juntos e a gente faz alguma... E daí eu ia falar o seguinte, mas o mais legal é fazer uma pessoalmente, né? É bem mais bacana e fica mais solto e tudo mais. Eu me alonguei um pouco em algumas respostas aqui, então peço desculpas e acabei deixando algumas perguntas de fora. Mas acho que a eu ia falar, é a minha bandeira. Né? Por que eu faço lives? Por que eu faço reuniões? Por que eu falo? Aqui é ridículo falar em cobrar, nunca cobrei de palestra. Porque quando você cobra uma palestra, não cobro nada. Não é disso que eu vivo. Né? Eu tenho uma missão que eu me dei de mostrar para as pessoas isso com que você abriu, acho que foi o Christian que falou na abertura, não me lembro se foi o Varela ou o Christian, de que você pode dar certo fazendo a coisa certa do jeito certo. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Vocês estão construindo um negócio, tem investidores que estão nos ouvindo também, que também estão colocando seu dinheiro. Não tente atalhos. Atalhos estão cada vez mais difíceis. Atalhos, que além de ser eticamente inaceitável e inegociável, mas atalhos estão cada vez mais difíceis de serem trilhados, porque as luzes estão ficando acesas, graças à tecnologia, graças a isso aqui. Não existe um dilema entre fazer a coisa com correção, com precisão, ou ganhar dinheiro, né? Ou ser bem-sucedido na sua empresa, no seu investimento. É um falso dilema, não é verdade isso. Você tem que fazer os dois e pode fazer os dois. Né? Então, a mensagem que eu deixo, e achei bárbaro quando vocês estavam listando os valores da empresa, né? É ir nessa direção. Né? O Brasil vai ser o que dele nós fizemos. É assim que se constrói uma sociedade melhor. Na sua pergunta de cidadania, Varela, é você fazendo no seu dia a dia. Né? Cada um de vocês não adianta ficar apontando para os outros. Faz a coisa certa. E siga essa missão quase, né?
de deixar claro de que você faz a coisa certa e é bem sucedido. Não existe dilema. Né? E isso é a razão pela qual eu faço esses lives, a razão pela qual eu faço palestras, a razão pela qual eu converso. E vocês que me conhecem, alguns de vocês há muitos anos, eu brinco que eu não sou repetitivo, eu sou coerente. É a mesma mensagem. O que eu estou muito satisfeito é que tem mais e mais gente entendendo, seja por convicção, seja por conveniência, ou até por constrangimento, de que o caminho é esse. Né? Então, para mim, é uma satisfação poder participar de uma conversa como essa. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Para quem nos ouviu, enfim, sejam parceiros de vocês nessa empreitada, sejam investidores ou clientes e tudo mais, acho que a mensagem é sempre essa mesma. Né? Vamos fazer a nossa parte, vamos varrer a nossa calçada. Né? Cada um fazendo isso, o país fica limpo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com vocês. Que bom, Fábio. Obrigado a todos que estão ouvindo. Essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Tem nossas mídias sociais da Rio Investimentos, tanto no Instagram, tem o nosso site. E, mais uma vez, Fábio, te agradeço. Você é uma referência muito importante para Rio. E gostaríamos de fazer um agradecimento especial para o Jerônimo Ramos, que viabilizou essa tua chegada e essa aproximação conosco. Tá bom? Prazer. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Fábio, obrigado. Bom Muito dia. obrigado a Um abraço. todos. Bom dia. Tchau.